Bem-vindos ao canal Sou Curioso. Há lugares onde o tempo parece ter parado, onde as sombras sussurram segredos que ninguém deveria ouvir. Nesta estação esquecida pelo mundo, um trem fantasma surge todas as noites, carregando as almas perdidas de um acidente há muito enterrado na história. Doralice, uma investigadora movida por um passado sombrio, decide confrontar esses espíritos atormentados. Mas ela não faz ideia do que a espera. Antes de mergulhar nesta narrativa que desafia os limites entre a vida e a morte, já deixe seu like e compartilhe suas impressões nos comentários. Sua atenção a cada detalhe não é apenas recomendada, é essencial. Em cada frame, em cada palavra, pode estar a chave para desvendar mistérios que vão além do que os olhos podem ver. Agora, se tiver coragem, siga em frente. As almas condenadas esperam por você. Doralice sempre sentiu uma atração por lugares onde o mundo dos vivos e dos mortos se entrelaçava. Talvez fosse seu destino, ou talvez uma curiosidade mórbida que a levava a investigar o inexplicável. Mas naquela noite, ao chegar à velha estação de trem, algo parecia diferente, como se o ar estivesse impregnado de uma tensão que ela nunca havia experimentado antes. A estação, envolta em névoa, parecia ter sido esquecida pelo tempo. As tábuas de madeira, ressequidas e frágeis, rangiam sob seus pés, enquanto o vento frio cortava o silêncio com um assobio sinistro. Ao longe, a luz fraca de um poste balançava, projetando sombras inquietas que dançavam nas paredes cobertas de musgo. Era como se o lugar estivesse vivo, respirando lentamente à espera de algo ou de alguém. Doralice apertou o casaco contra o corpo, sentindo o coração acelerar com a proximidade do perigo. Ela havia escutado os relatos. Um trem fantasma que surgia todas as noites, carregando consigo as almas das vítimas de um terrível acidente ocorrido ali há 50 anos. Essas almas, perdidas e atormentadas, eram vistas vagando pelos vagões, revivendo seus últimos momentos em um ciclo interminável de pânico e desespero. A própria ideia de entrar em contato com essas entidades era assustadora, mas Doralice sabia que tinha que fazer isso. Não era apenas uma investigação, era uma missão. O apito do trem soou, reverberando pelo vazio como um grito de agonia. Doralice parou, os olhos fixos na escuridão adiante. O som se aproximava, e com ele, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. A escuridão parecia se mover, tomando forma, até que ela pôde ver. Um trem antigo, quase espectral, surgiu das sombras. As luzes dos vagões piscavam intermitentemente, revelando rostos pálidos e vazios nas janelas, como se os mortos observassem sua chegada. Doralice sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas ao mesmo tempo, uma estranha determinação tomou conta dela. Esse era o momento que esperava, a chance de libertar as almas presas naquele pesadelo sem fim. Mas enquanto ela dava os primeiros passos em direção ao trem, uma pergunta persistente começou a latejar em sua mente. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? E por que ela, entre tantos outros, parecia estar destinada a desvendar esse mistério? Enquanto o trem rangia e estalava como uma criatura viva, Doralice percebeu que ao cruzar aquela linha não havia volta. Ela estava prestes a entrar em um mundo onde os segredos do passado ainda queimavam com uma intensidade mortal. E os segredos que ela estava prestes a descobrir poderiam mudar tudo, incluindo sua própria existência. Mas ao tocar a maçaneta enferrujada da porta do vagão, algo mais profundo começou a se formar em sua mente. O que esses fantasmas realmente queriam? A resposta, ela sabia, estava em algum lugar entre as sombras que esperavam por ela dentro daquele trem. O interior do trem era um relicário de pesadelos. Assim que Doralice cruzou a porta do vagão, o ar se tornou denso, quase palpável, carregado de um silêncio inquietante que parecia pressionar contra sua pele. As luzes fracas piscavam, revelando flashes das almas atormentadas que ali vagavam, cada uma perdida em seu próprio abismo de sofrimento. O chão rangia sob seus pés e o som ecoava pelos corredores como se o trem estivesse vivo, atento a cada movimento dela.
Os olhos de Doralice vagaram pelos rostos fantasmagóricos ao seu redor. Cada um daqueles seres era uma história não contada, um segredo pesado demais para ser levado sozinho. Ela se aproximou de uma figura à sua esquerda, uma mulher de olhos fundos e vazios, cujas mãos trêmulas seguravam uma foto desgastada. A tristeza que emanava daquela alma era esmagadora, um lamento silencioso que cortava mais fundo que qualquer grito. Quem era ele? Doralice sussurrou, sentindo uma urgência crescente em sua voz. A mulher olhou para a foto e depois para Doralice, como se estivesse vendo um reflexo distante do passado. Meu filho. A voz dela era frágil, carregada de arrependimento. Eu não consegui salvá-lo. Ele estava comigo naquele trem, e por minha culpa ele não conseguiu escapar. As palavras da mulher se dissolveram em um soluço, e Doralice sentiu o peso da culpa dela como se fosse sua. A mulher havia sido presa por esse segredo, por essa falha, incapaz de seguir em frente. Doralice sabia que, para libertá-la, precisava encontrar uma maneira de desfazer o nó que prendia a essa dor. Mas algo estava errado. Ela percebeu que, apesar de mencionar um filho, Doralice não havia visto nenhuma criança entre as almas. Onde estava o menino? E por que essa mulher parecia ter alguma conexão inexplicável com ela? O trem parecia responder às suas dúvidas. Uma corrente de ar frio percorreu o vagão, fazendo as luzes piscarem novamente. Doralice sentiu um arrepio, mas sua determinação só crescia. Ela precisava libertar aquela mulher e todas as outras almas condenadas naquele lugar. Mas quanto mais segredos descobria, mais percebia que estava se aproximando de uma verdade que a aterrorizava. Deixando a mulher para trás, Doralice continuou pelo corredor, seus passos ecoando como batidas de um coração ansioso. Cada vagão trazia uma nova história, um novo fragmento de um quebra-cabeça macabro. Um homem murmurava incessantemente, sua voz quebrada pelas lembranças. Uma jovem, de olhos vazios, observava a escuridão com um olhar que parecia penetrar a própria alma de Doralice. Eles estavam todos presos ali, segurando segredos que, em vida, nunca tiveram coragem de revelar. Doralice sentia que o tempo estava se esgotando. A cada segredo revelado, a verdade sobre aquela noite fatídica se aproximava como uma sombra crescente. Mas havia algo mais, algo que ela ainda não conseguia compreender. Um mistério que o trem parecia esconder nas entranhas de seu aço enferrujado. E à medida que avançava, sentia que estava a apenas um passo de descobrir algo que mudaria tudo. Mas o que poderia ser mais aterrador do que as almas presas que já havia encontrado? Doralice estava prestes a descobrir, pois ao chegar ao final do vagão, uma figura a aguardava na penumbra, o último segredo que segurava a chave para libertar todos os outros, ou condená-los para sempre. Doralice parou à porta do último vagão, o coração batendo tão forte que ela podia senti-lo reverberar em seus ouvidos. Havia algo de intensamente sinistro naquela parte do trem, como se todas as almas que havia encontrado antes fossem apenas um prelúdio para o verdadeiro horror que a aguardava. A madeira velha da porta parecia respirar como se estivesse viva, exalando um odor de ferrugem e umidade, carregando consigo a promessa de revelações sombrias. Com uma hesitação quase imperceptível, Doralice empurrou a porta que se abriu com um rangido agudo, como um lamento vindo das profundezas do tempo. O interior do vagão estava envolto em sombras, mas ela podia discernir uma figura sentada no banco mais ao fundo, quase fundida com a escuridão ao redor. O ar estava pesado, quase sufocante, como se o espaço estivesse repleto de segredos enterrados há muito tempo, aguardando o momento certo para emergir. "Quem é você?" Doralice perguntou, tentando manter a voz firme, mas não conseguiu evitar que um leve tremor escapasse. A figura levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido e sem vida, com olhos que pareciam ver além do presente, fixos em um passado trágico. Um calafrio percorreu a espinha de Doralice ao reconhecer a semelhança. Era como olhar para um reflexo distorcido de si mesma. "Você já sabe, Doralice", respondeu a figura,
a voz fria e etérea. Sou a última peça deste quebra-cabeça, o segredo que você não deveria ter encontrado. O coração de Doralice se apertou e memórias que ela pensava estarem enterradas profundamente começaram a aflorar, cada uma mais perturbadora que a outra. Ela viu flashes de um tempo distante, de uma infância esquecida e de um acidente que nunca fez sentido. O trem, o acidente, havia algo mais, algo que ela nunca quis encarar, mas que agora estava diante dela, esperando para ser revelado. Não pode ser. Doralice sussurrou, mas a verdade era inevitável. A figura se levantou, e à medida que se aproximava, Doralice sentia o peso de uma revelação esmagadora. Ela entendeu então que não estava ali apenas para libertar aquelas almas, estava ali porque fazia parte delas. O trem, as vítimas, o acidente, tudo estava interligado de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. O que você vai fazer? Doralice perguntou, a voz agora carregada de um medo genuíno. A figura sorriu tristemente, estendendo a mão para ela. O que sempre foi destinado a acontecer, Doralice. A cada segredo revelado, você se aproximou da verdade sobre si mesma. Mas há um preço para saber demais. Agora, é hora de enfrentar o destino que você evitou por tanto tempo. Doralice hesitou, mas sabia que não havia escolha. O trem começou a tremer, como se as próprias engrenagens estivessem se preparando para algo grandioso, algo que estava prestes a transformar tudo em caos. Com um último olhar para a figura à sua frente, ela deu um passo em direção à verdade, sentindo o chão desaparecer sob seus pés, enquanto o trem partia novamente, mais rápido e mais implacável do que antes. A porta do vagão se fechou atrás dela com um estrondo, e Doralice percebeu que estava, de fato, presa naquele ciclo, naquele trem dos condenados, onde o passado e o presente se entrelaçavam de maneira inescapável. Mas ainda havia mais, algo que ela não tinha previsto, algo que aguardava no próximo passo dessa jornada sem fim, onde o destino final era tão incerto quanto as almas que vagavam ao seu lado. Quando o trem acelerou, os vagões sacudindo como se tentassem se libertar de uma força invisível, Doralice sentiu o peso esmagador de todas as almas ao seu redor. A figura diante dela, a versão distorcida de si mesma, agora estava lado a lado, quase como uma sombra inseparável. Não há mais volta, Doralice, sussurrou a figura, enquanto o trem mergulhava em uma escuridão ainda mais profunda. De repente, as memórias enterradas voltaram à tona, revelando a verdade que Doralice nunca quis enfrentar. Ela esteve naquele trem antes, não como investigadora, mas como passageira. No dia do acidente, ela era apenas uma criança, uma sobrevivente que por algum motivo conseguiu escapar. Ou pelo menos, foi o que ela pensou. O trem tremia violentamente, as paredes começando a se desintegrar, como se o tempo estivesse desmoronando ao redor dela. As almas, agora cientes da verdade, começaram a gritar, seus lamentos ecoando por todos os lados. Doralice tentou se agarrar a algo, mas era inútil. O destino havia selado seu destino há muito tempo. Então tudo ficou claro. O trem era o símbolo de seus próprios segredos, o peso das mentiras e das memórias que ela havia enterrado profundamente dentro de si. Ao tentar libertar as outras almas, ela havia despertado a própria culpa, o próprio medo que a havia mantido cega por tanto tempo. E agora, o trem não a libertaria. Ele a reivindicaria. Com um último grito de desespero, Doralice foi engolida pela escuridão. O trem atravessou um túnel infinito e então tudo ficou em silêncio. Moral da história: a verdade pode ser um fardo terrível, mas evitá-la não impede que ela nos alcance. No final, os segredos que enterramos podem se tornar o peso que nos condena. Encarar nossas próprias sombras é o único caminho para a verdadeira libertação. Mas às vezes, o preço a pagar pode ser alto demais. Obrigado por assistir. Se essa história te arrepiou, compartilhe com amigos que também adoram um bom mistério sombrio. Quanto mais pessoas embarcarem nesse trem, mais segredos podemos desvendar juntos. Não perca o próximo vídeo que vai aparecer na tela.
Ele vai te levar ainda mais fundo no mundo dos condenados. Até lá.